Começa com um grito que ainda ecoa pelo mundo. Levaram-na. Na noite de 3 de maio de 2007, na tranquila localidade turística portuguesa da Praia da Luz, Kate McCann irrompeu por um restaurante onde os seus amigos jantavam. O seu rosto estava pálido, a voz tremia, e aquelas 3 palavras irromperam como um relâmpago a quebrar a calma. Minutos depois, o mundo seria informado de que Madeleine McCann, de 3 anos, tinha sido raptada do seu quarto, enquanto os pais estavam a apenas alguns metros de distância. As manchetes explodiram durante a noite. Raptada, sequestrada, um predador na noite. Equipas de televisão, funcionários governamentais e jornais de todos os continentes repetiram a mesma versão dos acontecimentos como se estivesse gravada em pedra. A história tornou-se na tragédia de uma criança roubada por um estranho sem rosto. Uma história tão envolvente que gelou milhões de corações e tornou a fotografia de Madeleine numa das imagens mais reconhecidas do planeta. Mas por trás daquele dilúvio inicial de simpatia e choque, reside uma questão mais sombria. E se a história que nos contaram nunca foi a verdade? E se a cena apresentada ao mundo não foi um rapto de todo, mas algo cuidadosamente construído, uma ilusão moldada para ocultar o que realmente aconteceu dentro daquele apartamento de férias? O caso de Madeleine McCann tem sido apelidado de um dos mistérios mais assustadores do nosso tempo, um enigma que se recusa a desvanecer mesmo após quase 2 décadas. Contudo, quando desprovida de manchetes e do frenesim mediático, a evidência deixada para trás sussurra uma história diferente. É uma história de contradições, de silêncio, de fotografias que não se alinham com a realidade e de testemunhos que soam mais ensaiados do que recordados. Desde a primeira noite, uma narrativa foi colocada diante de nós como uma peça de teatro. A janela aberta, as cortinas a esvoaçar, a criança desaparecida. Mas quanto mais fundo se olha, mais essa narrativa se fragmenta. E se o verdadeiro perigo nunca esteve fora das paredes do apartamento, mas escondido dentro delas? E se o rapto nunca aconteceu, então a questão mais arrepiante permanece. O que é que realmente aconteceu? No centro da narrativa oficial reside uma única imagem. Uma fotografia que ficou conhecida como a última foto. Mostra uma Madeleine McCann sorridente, com um chapéu de sol cor-de-rosa, sentada à beira da piscina no Ocean Club, com o pai, Jerry e a irmã. Segundo a família, foi tirada a 3 de maio de 2007, poucas horas antes de ela desaparecer. Durante anos, este instantâneo foi tratado quase como prova sagrada de que Madeleine estava viva naquela mesma tarde. Mas e se esta imagem não for o que afirma ser? Analistas independentes começaram a notar detalhes que não batiam certo. O primeiro sinal de alerta foi a luz. As sombras na fotografia caem quase diretamente debaixo dos sujeitos, sugerindo que o sol estava posicionado bem alto. Contudo, às 14h29 de 3 de maio, o sol já devia ter se deslocado para o oeste, projetando sombras mais longas. Depois veio o tempo. Os registros meteorológicos mostram que 3 de maio foi maioritariamente nublado e ventoso na Praia da Luz. Mas a fotografia revela um céu impecável e um sol radioso, condições que não existiam naquele dia. Os peritos concluíram que o tempo na foto correspondia a 29 de abril, o único dia da semana de férias dos McCann em que os céus algarvios estavam claros e sem nuvens. Aquele domingo também foi registrado como o primeiro dia da família na piscina. Se for verdade, então esta imagem não era de todo um registro de 3 de maio, mas de um momento anterior e muito diferente das férias. O próximo problema foi o metadata, a impressão digital oculta em cada fotografia, mostrando quando, onde e com que dispositivo foi tirada. Neste caso, todas essas informações tinham sido removidas antes de a foto ser divulgada. Os analistas argumentam que isto não foi um acidente, mas uma eliminação deliberada de provas que poderiam confirmar a verdadeira data. Mesmo a aparência de Madeleine na foto levanta dúvidas perturbadoras. Comparando com outras imagens tiradas durante a viagem, os seus traços parecem ligeiramente mais velhos, o seu rosto mais definido, como se a fotografia a tivesse captado mais cedo na semana, em vez de a 3 de maio.
Se for esse o caso, então não há imagens verificáveis dela tiradas depois de 29 de abril. Um vazio arrepiante de 4 dias. Por que é que isto importa? Porque a última foto não é apenas uma recordação de família, é a pedra angular que sustenta a história oficial. Se a foto foi encenada, alterada ou mal datada, então a linha temporal colapsa. A narrativa do rapto a 3 de maio torna-se impossível de sustentar. Ao mundo foi mostrada uma imagem destinada a tranquilizar, mas poderá ser, em vez disso, o primeiro sinal de um encobrimento. Quando Kate McCann regressou ao apartamento na noite de 3 de maio, descreveu uma cena que seria repetida incessantemente em todo o mundo. A janela do quarto escancarada, a cortina a esvoaçar na brisa noturna e Madeleine desaparecida sem deixar rasto. Era uma imagem feita para as manchetes, um símbolo perfeito de uma criança arrebatada para a escuridão. Mas quando os investigadores examinaram o apartamento real, os fatos contaram uma história muito diferente. A janela que supostamente serviu de ponto de entrada ao raptor não mostrava sinais de arrombamento. A fechadura estava intacta, o trinco intacto, e a moldura não apresentava arranhões ou danos. Um assaltante que forçasse a passagem teria deixado cicatrizes na madeira ou no vidro, mas nenhuma foi encontrada. A única impressão digital recuperada da janela pertencia não a um intruso, mas à própria Kate McCann, a mesma pessoa que alegou tê-la descoberto aberta. Debaixo daquela janela havia um canteiro de flores macio. O seu solo era frágil, facilmente perturbado pelo peso. Se alguém tivesse saído a escalar com uma criança, a terra teria registrado a intrusão com pegadas, caules partidos ou marcas de arrastamento. No entanto, o solo permanecia intocado, tão imaculado como se ninguém lá tivesse estado. A cortina também desmentia a história. Para que ela oscilasse dramaticamente ao vento, como Kate descreveu, as persianas teriam de estar escancaradas. Mas os investigadores concluíram que não poderiam ter sido forçadas do exterior sem deixar marcas, e nenhuma foi alguma vez encontrada. Peça por peça, a suposta cena do crime desintegrou-se. Nenhuma fibra estranha na roupa de cama, nenhum cabelo ou ADN de um intruso desconhecido. Nenhuma pegada a afastar-se do apartamento para a noite. Todas as pistas forenses apontavam não para um estranho a forçar a entrada, mas para a ausência de um. Isto deixa uma possibilidade arrepiante. Se ninguém arrombou, então talvez o rapto nunca tenha acontecido. Talvez o que foi mostrado ao mundo não fosse prova de um crime, mas uma cena cuidadosamente encenada, destinada a criar a ilusão de um. A janela aberta, a cortina esvoaçante, a cama vazia, símbolos de um rapto que a realidade forense não podia sustentar. E se a própria cena do crime foi teatro, então a história que nos contaram desde o início pode ser menos sobre um raptor na noite e mais sobre a elaboração de um álibi. Quando os investigadores britânicos trouxeram a sua equipa canina mais confiável, a história de Madeleine McCann tomou um rumo dramático. Ed, um cão de cadáver treinado para detetar o cheiro de restos humanos, e Kila, uma cadela detetora de sangue com um histórico impecável, entraram no apartamento 5A, o apartamento de férias dos McCann. As suas reações foram imediatas, arrepiantes e inegáveis. Ed alertou atrás do sofá da sala. Alertou novamente no quarto onde Madeleine tinha dormido. Ele detetou o cheiro nas roupas de Kate McCann, na chave do carro alugado da família e até no brinquedo favorito de Madeleine, o Cuddle Cat. Kila, trabalhando de forma independente, confirmou a presença de sangue humano nos mesmos locais. Dias depois, quando os cães foram levados para o Renault Scenic, o carro que os McCann tinham alugado semanas depois do desaparecimento de Madeleine, ambos reagiram novamente. Para adestradores experientes, estes não eram alertas aleatórios. Eles contavam uma história de morte e ocultação. No entanto, o detalhe mais marcante não foi onde os cães reagiram, mas onde não reagiram. Nem Ed, nem Kila deram qualquer resposta perto da janela do quarto. O mesmo local onde Kate McCann alegou que um raptor tinha entrado e fugido com Madeleine. Nenhum cheiro de morte. Nenhum vestígio de sangue.
Nenhuma indicação de que alguém tivesse carregado uma criança por aquela rota. O suposto ponto de rapto estava silencioso. Noutros casos, tais alertas teriam reformulado uma investigação. Ed e Kila tinham sido instrumentais em inúmeras investigações de homicídio britânicas. Os tribunais tinham confiado nas suas descobertas. Os detetives tinham seguido seus narizes até vítimas enterradas e provas escondidas. Mas no caso de Madeleine, os seus alertas foram postos de lado, descartados como não fiáveis ou simplesmente ignorados. Richard D. Hall e outros investigadores independentes levantaram a mesma questão. Por quê? Por que é que estes cães, considerados padrão ouro em todos os outros casos, seriam subitamente tratados como se os seus sentidos não tivessem valor? Seria porque as suas descobertas apontavam para uma realidade demasiado inconveniente para a narrativa oficial? Juntos, os cães pintaram um quadro sombrio, não de um estranho a arrombar e roubar uma criança, mas de algo terrível a acontecer dentro do próprio apartamento dos McCann. E se os seus narizes estavam certos, Madeleine nunca saiu daquele apartamento viva. À medida que a narrativa oficial do rapto começou a mostrar falhas, uma série de supostos suspeitos surgiram, fantasmas que apareceram no momento certo para manter o foco na ideia de um estranho na noite. Richard D. Hall chama-lhes suspeitos fantasma, porque cada um parecia menos uma pista real e mais um personagem numa peça cuidadosamente construída. O primeiro foi o homem de Tanner. Jane Tanner, amiga dos McCann e parte do grupo Tapas que jantava com eles, alegou ter visto um homem a atravessar rapidamente a rua, a carregar uma criança de pijama claro por volta das 21h15. O seu testemunho tornou-se a espinha dorsal da teoria do rapto. No entanto, havia problemas flagrantes. No mesmo momento exato, Jerry McCann estava parado nas proximidades a falar com outro turista, Jeremy Wilkins. Nem Jerry nem Wilkins viram Jane Tanner e nenhum viu qualquer homem a carregar uma criança. Como é que uma mulher podia ver o que dois homens a poucos metros de distância falharam completamente em ver? Depois veio o homem de Smith. Na mesma noite, uma família irlandesa relatou ter visto um homem a carregar uma criança a dormir pelas ruas mal iluminadas da Praia da Luz. No início, parecia outra pista promissora. Mas meses depois, Martin Smith admitiu algo perturbador. A aparência do homem, a sua maneira de andar, lembrava-lhe fortemente o próprio Jerry McCann. Se fosse verdade, isto era explosivo. No entanto, os meios de comunicação rapidamente enterraram a história, tratando-a como irrelevante em vez de investigar as suas implicações. A seguir foi o homem de Sagres, um turista polaco acusado de fotografar crianças de forma suspeita numa praia dias antes do desaparecimento de Madeleine. A narrativa pintou-o como um predador à espreita nas proximidades. Mas as linhas temporais e os depoimentos de testemunhas rapidamente ruíram sob escrutínio. Ele já tinha partido de Portugal antes de 3 de maio. Ainda assim, as manchetes levaram o seu nome, distraindo o público com outra figura sombria. Anos depois, veio o pai da creche, a suposta revelação de que o homem de Tanner era simplesmente um pai inocente a levar o seu próprio filho de volta do berçário do resort. Esta solução chegou 6 anos após o desaparecimento de Madeleine, precisamente quando o avistamento de Tanner se tinha tornado demasiado fraco para se sustentar. Para Hall, isto foi uma correção retroativa, uma forma conveniente de encerrar um detalhe frágil sem minar a história do rapto. Juntos, estes suspeitos formam um padrão. Cada um foi introduzido quando a pressão aumentava, quando as dúvidas sobre a narrativa oficial se tornavam demasiado altas. Cada um direcionou a atenção pública de volta para a ideia de um raptor sem rosto e para longe de perguntas desconfortáveis sobre os próprios McCann. Eles não eram suspeitos genuínos numa investigação real, argumenta Hall. Eram adereços numa história, fantasmas conjurados para preservar a ilusão. E ao perseguir estes fantasmas, o mundo pode ter sido levado cada vez mais longe da verdade. Na noite em que Madeleine foi dada como desaparecida, Kate e Jerry McCann não estavam sozinhos. Jantavam com um círculo íntimo de amigos, 7 adultos que viriam a ser conhecidos como o Tapas 7.
Os seus testemunhos deveriam ter proporcionado clareza, lançando luz sobre as horas críticas em que Madeleine desapareceu. Em vez disso, as suas palavras formaram algo muito mais perturbador: um muro de silêncio. Desde o início, os seus relatos alinharam-se com uma precisão estranha. Cada um repetiu a mesma história central do chamado sistema de verificação, onde os pais supostamente deixavam a mesa de jantar em intervalos para verificar os seus filhos a dormir nos apartamentos próximos. Pequenos detalhes variavam, minutos turvos, rotas alteradas, mas a estrutura central permaneceu intacta, quase ensaiada. Os investigadores rapidamente notaram que o testemunho soava demasiado polido, demasiado consistente. Memórias reais, especialmente de noites cheias de medo e confusão, são confusas. Contradizem-se, fragmentam-se, evoluem. Estas não. Quando a polícia portuguesa examinou as linhas temporais mais de perto, surgiram problemas. Algumas das verificações sobrepuseram-se de formas que faziam pouco sentido. Houve longas lacunas onde as crianças foram deixadas sozinhas. E, crucialmente, o timing destas visitas deixava quase nenhuma oportunidade realista para um raptor entrar despercebido. O sistema, em vez de provar que Madeleine estava segura, parecia concebido para criar a aparência de vigilância. O inspetor Tavares de Almeida, um dos principais investigadores, ficou desconfiado. O seu relatório de 2007 concluiu que Madeleine provavelmente morreu dentro do apartamento e que um rapto encenado foi usado para encobrir isso. Ele suspeitava que o Tapa 7 sabia mais do que admitia, talvez até protegendo os próprios McCann. Alegações de um pacto de silêncio começaram a circular, um acordo não escrito de que a lealdade e a reputação superariam as verdades desconfortáveis. O grupo, através do porta-voz dos McCann, Clarence Mitchell, negou as acusações. Eles alegaram que estavam simplesmente a respeitar as leis de segredo de justiça de Portugal. No entanto, o silêncio perdurou, não só em 2007, mas em 2017 e até hoje. Nenhum membro do grupo alguma vez rompeu as fileiras. As suas vozes permanecem unidas. As suas declarações rígidas, mesmo enquanto memórias que deveriam naturalmente esbater-se com o tempo, permanecem congeladas no tempo. Hall chama a este silêncio uma forma de cumplicidade passiva. Não por mentir ativamente, mas por se recusarem a questionar, por escolherem a lealdade em vez da clareza. O silêncio tornou-se autopreservação, e a autopreservação tornou-se proteção. A imprensa britânica, simpática aos McCann, raramente pressionou o grupo com perguntas difíceis. Em vez disso, a sua contenção foi enquadrada como dignidade em vez de suspeita. Mas as implicações são assombrosas. Se o testemunho do Tapa 7 foi coordenado, então toda a linha temporal oficial do desaparecimento de Madeleine, a própria espinha dorsal da narrativa do rapto, colapsa. As verificações, os últimos avistamentos, os álibis, tudo pode ser pouco mais do que uma ficção cuidadosamente construída. E se isso é verdade, então o silêncio de 7 amigos pode ser a maior barreira entre o mundo e a verdade do que realmente aconteceu a Madeleine McCann. As palavras podem ser mais reveladoras do que as impressões digitais. Desde a primeira noite, as declarações de Kate e Jerry McCann continham sinais súbitos, frases e omissões que os especialistas acreditam que revelaram mais do que pretendiam. Considere o infame grito de Kate. Levaram-na. No início, parece o desabafo desesperado de uma mãe chocada. Mas analistas de declarações como Peter Hyatt apontam a sua estranheza. Por que falar em termos de rapto imediatamente? Por que não dizer ela desapareceu ou Madeleine está desaparecida? As palavras pareciam menos uma descoberta e mais um conhecimento prescritivo, uma narrativa instantânea de rapto formada antes de qualquer prova ter sido recolhida. Depois há a escolha peculiar de Jerry na formulação das frases em entrevistas. Questionado sobre o destino da filha, ele disse uma vez: "Não há provas de que a Madeleine tenha sofrido algum mal. A superfície parece reconfortante,
Mas para Hyatt, soava como a linguagem de um advogado, não de um pai em luto. Não negava o mal diretamente, evitava-o. Uma verdadeira negação é simples e direta. Não a magoamos. Contudo, nenhum dos pais jamais pronunciou essas palavras simples. Em vez disso, apoiaram-se em frases persuasivas como nunca a magoaríamos, linguagem concebida para convencer, não para declarar. Talvez o momento mais perturbador tenha ocorrido quando Jerry foi pressionado sobre os cães farejadores de cadáveres. Os seus alertas no apartamento e no carro alugado foram devastadores. Em vez de confrontar a evidência, Jerry descartou-a com sarcasmo. Perguntem aos cães. Hyatt chama a isto um sinal de alerta. Transformar evidências condenatórias em ridículo, em vez de as abordar honestamente. Mesmo os lapsos de linguagem ofereceram vislumbres assombrosos. A dada altura, Jerry começou a recordar o alarme de Kate. Ela não pode estar. Antes de se interromper, Hyatt sugere que a palavra em falta era morta. Foi uma fratura momentânea, um vislumbre do que não foi dito, e depois há o silêncio. Apesar de todas as entrevistas, conferências de imprensa e declarações cuidadosamente formuladas, os McCann nunca proferiram uma negação direta e inequívoca. Nós não matamos a Madeleine. Essa ausência é, na análise de Hyatt, mais alta do que qualquer grito. O silêncio, insiste ele, é por si só uma confissão. Peça por peça, as palavras dos pais ecoam o mesmo padrão visto na evidência. Uma narrativa construída para persuadir, não para a verdade. Narrativa onde a negação pura deveria estar. Convencer onde a clareza deveria falar. E nesse silêncio, onde as palavras mais simples estão ausentes, os analistas ouvem a verdade mais arrepiante de todas. Que Madeleine não desapareceu na noite, mas morreu no apartamento. E a história do rapto foi construída para o esconder. Se as provas dentro do apartamento levantaram dúvidas e as palavras dos pais as aprofundaram, então o papel da política e dos meios de comunicação construiu uma fortaleza em torno da narrativa oficial. Desde o início, os McCann não foram tratados como pais comuns num caso de criança desaparecida. Foram protegidos, elevados e defendidos por algumas das instituições mais poderosas da Grã-Bretanha. Central a isto foi Clarence Mitchell, antigo chefe da unidade de monitorização de media do governo do Reino Unido. Mitchell foi enviado para gerir a história dos McCann. O seu trabalho não era simplesmente responder a perguntas, mas controlar a lente através da qual o caso era visto. Ele admitiu abertamente que o seu papel era moldar o que saía na imprensa. Por mais de uma década, ele tornou-se o principal porta-voz da família, alimentando centenas de histórias para jornais, plantando ângulos que reforçavam a teoria do rapto e atacando qualquer um que sugerisse o contrário. Autoridades portuguesas acusaram-no de manipulação, de distorcer a realidade com um sorriso. Nos bastidores, outras forças trabalharam para neutralizar as provas. Quando amostras de ADN do apartamento e do Renault Scenic foram enviadas para o Forensic Science Service do Reino Unido, os resultados apontaram para Madeleine. No entanto, a conclusão oficial rotulou-os de inconclusivos. Essa única palavra deu às autoridades cobertura para descartar os alarmantes alertas de Ed e Kila para enterrar a ciência incômoda sob uma vaga técnica. Entretanto, a pressão política aumentou. Dias após o desaparecimento de Madeleine, diplomatas britânicos chegaram à Praia da Luz. O primeiro-ministro Gordon Brown interveio pessoalmente, fazendo lobby junto de oficiais portugueses e, em última análise, garantindo a remoção do detetive Gonçalo Amaral, que tinha começado a suspeitar dos pais. Tal interferência direta foi sem precedentes, transformando o que deveria ter sido uma investigação criminal numa tempestade diplomática. Sussurros de envolvimento do MI5 apenas acrescentaram a sensação de que este não era um caso comum. E através de tudo isto, a comunicação social agiu não como cão de guarda, mas como cúmplice. Os tabloides britânicos espalharam cada alegado avistamento, cada suspeito fantasma, pelas suas primeiras páginas. Amplificaram o homem de Tanner, o homem de Smith e os fantasmas de estranhos.
Mas desvalorizaram os cães, o ADN, as contradições. Criaram uma campanha global fazendo de Madeleine uma marca reconhecida em jogos de futebol e audiências papais, enquanto as realidades forenses eram discretamente arquivadas. A conclusão de Richard D. Hall é sombria. Se Madeleine morreu por volta de 29 de abril, como ele argumenta, então o que se seguiu não foi uma busca pela verdade, mas um encobrimento coordenado. A morte de uma criança tornou-se não só uma tragédia familiar, mas uma responsabilidade política, enterrada sob camadas de controlo narrativo. E assim ficamos com um aviso que vai muito além de um único caso. Se governos, meios de comunicação e instituições podem reescrever a história de uma criança desaparecida, o que mais podem reescrever? Quando as provas podem ser rotuladas de inconvenientes, quando o silêncio pode ser confundido com dignidade, quando o poder decide que verdade é permitida vir à superfície, então a própria verdade torna-se frágil, talvez até descartável. O desaparecimento de Madeleine McCann pode permanecer para sempre por resolver, mas o que revelou é claro, que o predador mais perigoso pode não ter estado fora do apartamento. Pode ter sido a maquinaria da influência, política, mediática e institucional, a trabalhar para garantir que o mundo nunca soubesse o que realmente aconteceu na Praia da Luz.